Então, hoje, nós vamos, né, como criar robôs de investimento na prática. Então, é o seguinte, o desafio foi, Massuda, escolhe uma videoaula que tem bastante acesso no seu canal. Aí, né, eu escolhi essa aqui. Opa! Estratégia bandas de Bollinger, bate fora, bate dentro. Então, o desafio é, a gente vai automatizar hoje essa estratégia. A ideia é essa. Nós vamos pegar... Então, assim, ó, esses dias eu comentei, quando eu fiz aquela última live sobre scalp, né? Aquela scalp com gráfico Renko, onde eu comentei, muita gente tem assistido as nossas aulas aqui e tem automatizado e vendido os robôs. Então, eu falei, então, eu vou pegar uma das minhas aulas que tem mais acesso, uma estratégia fácil que o pessoal gosta bastante, que é o bate fora, bate dentro, que é o famoso retorno à média móvel, tá? E vamos automatizar hoje ao vivo para vocês, ok? Então é o seguinte, só para lembrar, essa estratégia, hoje a gente vai operar no mini índice, mas eu posso operar essa estratégia em qualquer ativo, posso operar o mini dólar, posso operar até ações a longo prazo, posso operar também o mercado Forex, o mercado cripto também é perigoso, mas posso operar também, tá? Eu vou usar o indicador bandas de Bollinger, né? E o tempo gráfico no M5 ou no M15. Eu posso esperar, né, nesses dois tempos gráficos aí, ok? Então, a ideia, nós vamos trabalhar com essa estratégia. Eu só vou explicar aqui, antes de colocar aqui os convidados, eu vou explicar aqui a estratégia para vocês, tá? Então é o seguinte, nós vamos usar um indicador chamado bandas de Bollinger, ele mede a volatilidade do ativo, tá? As bandas são essas linhas laranjas que contornam o preço, né? A banda superior e a banda inferior. E a banda também vem com a média de 20 períodos, né? Então, eu estou trabalhando aqui na configuração desvio 2, média 20 períodos e o tipo aritmética. Eu vou usar clássico aqui, né? Essa estratégia. Então, essas bandas formam regiões de resistência e regiões de suporte, tá? Quando o mercado fica lateralizado, você percebe que as bandas afunilam, as bandas se afunilam, tá? E quando começa uma tendência, as bandas abrem a famosa boca de jacaré. Então, as bandas se abrem, tá? Certo? Então, essa é a característica das bandas de Bollinger. E ela mostra, nas últimas 20 velas, aonde o preço tem feito a sua amplitude de máxima e mínima, ok? Então, ele mostra mais ou menos que é nessas regiões que o preço tem se afastado, em média. Então, eu vou usar essas bandas como gatilho de entrada na operação, tá? Olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui a minha canetinha aqui. Eu já vou começar a aula aqui já, tá, pessoal? Já vou botar os convidados também aqui já. Então, aqui, ó, a linha laranja é a banda de Bollinger, né? Eu quero, só para quem não assistiu essa aula com essa estratégia, só para entender o que a gente vai fazer depois com o robô, né? Por isso que eu estou apresentando primeiro a estratégia aqui, tá? Então, ó, essa é a banda de Bollinger, banda superior, banda inferior, e aqui a média é 20 períodos. No caso, é simples, né? Simples ou aritmética, tá? Então, assim, ó, por que é chamado de bate fora, bate dentro? Eu vou esperar ela bater fora da banda e esperar bater dentro da banda. E aqui eu vou entrar comprado para pegar esse movimento. E eu saio aonde? Eu saio na média 20. Ó, bateu fora, bateu dentro. Eu posso pegar aqui eu passei um calor, mas depois ele acabou vindo, né? Aqui foi bem legal a operação rápida, aqui demorou muito, quase fui estopado, mas acabou vindo também. E de novo aqui, ó, bateu fora, bateu dentro, e aí eu comprei aqui, peguei essa volta aqui, tá? Algumas vezes ele não dá certo, você percebe que quando ele começa uma tendência, aí não dá certo, ok? Deixa eu mostrar mais um exemplo aqui, ó. Também eu tenho outro exemplo aqui, ó, de novo, né, ó. Bateu fora, bateu dentro, entrei comprado, saio na média. Bateu fora, bateu dentro, entro vendido, saio na média, ok? Então, se ele bater na banda inferior, eu entro comprado e saio na média. Se ele bater em cima, né, da banda superior, eu entro vendido e saio na média. Por isso que é o famoso retorno à média móvel, o preço sempre volta para a média. Ó. Bateu fora, bateu dentro, entrei comprado, saí na média, ok? Então, essa é a estratégia. Para quem já me acompanha no canal do YouTube, essa estratégia eu tenho com o IFR, eu tenho com o High Low, eu tenho com o estocástico lento, eu tenho com o MACD, eu tenho com N ferramentas. Hoje nós vamos automatizar a clássica, mas o Marcos, que é nosso convidado, vai fazer aí vários testes legais que vocês vão entender. Hoje é uma aula completa, tá, pessoal? Então fique até o final, porque a aula aqui hoje é completa e pô, uma aula bem legal, né, que eu pedi para o Alex e para o Marcos, precisamos de uma aula legal para os alunos.
Né? Não só falar de robô. Então, eu falo, não, vamos fazer na prática e vários testes aí, mostrando como que o backtest ajuda. Porque assim, ó, o robô pode, para aquele cara que quer deixar automatizado as operações, mas também, no meu caso, serve muito para quê? Para eu testar a técnica. Eu crio estratégia, né, direto no canal do YouTube e eu boto no robô para testar também, ok? Pessoal, então agora aqui vamos começar. Então, eu fiz uma rápida introdução só para explicar o que é o tal da estratégia bate fora, bate dentro com as bandas de Bollinger. Agora eu vou convidar aqui o Alex e vou convidar também aqui o Marcos e também o nosso Norton, né, o nosso professor Norton também é o cara do robô aqui na Wall Street aqui. Boa noite a todos, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Massuda. Boa noite, Norton. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, pessoal. O Alex, você já conhece o Alex, né? Ele é da Code Trade, né? O Marcos também é sócio da Code Trade também, né? Hoje ele vai participar com a gente aqui, né? Fazendo essa parte mais técnica aqui. E o Norton você já conhece também, né? Que é aqui da Wall Street aqui, que também mexe com os robôs aqui na Wall Street aqui. Pessoal, Marcos, quer conversar? Eu já fiz a introdução do robô, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, né? Tá, isso. Compartilha a tua tela, que daí eu vou tirar eu aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Eu vou tirar o meu aqui. Vamos colocar agora a tua tela aqui. Pessoal, e o Norton vai estar ajudando também a gente nas perguntas, tá? Ó, eu vou adicionar. Pronto. Só lembra de dar zoom também, tá, Marcos? Ah, verdade. Bem lembrado. Tá bem visível ali, se quiser ajeitar ali. Tá, pessoal? Então, quem tiver dúvida, a gente vai abrir para perguntas depois da apresentação do Marcos, no final também. Mas quem quiser ir mandando as dúvidas, o Norton já vai separando e já vai mandando aqui, né? Para quem já é aluno nosso, sabe que o aluno tem direito a tirar a dúvida na hora aqui. Então, a gente já interrompe a apresentação de todo mundo aqui. E, Norton, pode colocar na tela já a dúvida, se quiser também, se a dúvida for bem legal ali, tá? Perfeito. Não, beleza. Antes de começar ali, Massuda, o pessoal perguntou qual que é o período que você usou ali das bandas mesmo? Aqui eu eu uso no M5, tá? O tempo gráfico, né? Eu uso no M5. Né? Essa técnica eu gosto de usar no M5, mas dá para usar no M15 também. Tá? Beleza. Naquela ideia sempre, né? Tempos gráficos pequenos, M1, M2, eu vou ter muitas entradas durante o dia, entradas perigosas, né? Porque o gráfico gera muito ruído, mas as entradas são baratas, o stop loss fica barato. Tempos grandes, M5, M10, M15, pouquíssimas entradas no dia, né? Só que as entradas são mais confiáveis, né? São mais, né? Porque o gráfico é mais limpo. Quanto maior o tempo gráfico, mais limpo é o gráfico, né? Então as entradas são mais limpas, só que são pouquíssimas entradas no dia. Só que o stop loss começa a ficar caro tecnicamente falando, porque eu sempre posiciono o stop, né, em topos e fundos e acaba ficando um pouquinho caro, tá? Então sempre nessa linha. Marcos, Legal. Agora é com você. Vamos lá. Pessoal, obrigado pela participação aí na live. Meu nome é Marcos, né? Eu sou sócio da Code Trading. Eu sou um dos principais desenvolvedores do Robô Stark, né? Começou tudo comigo lá. Hoje a gente tem uma equipe de desenvolvimento por trás dele. Eu sempre foquei bastante nessa área de criação de estratégias de automatização e otimização, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer algo bem legal aqui hoje com essa estratégia do Massuda. Vamos colocar ela dentro do Stark, vamos otimizar, vamos explorar ela ao máximo e ver até onde a gente consegue chegar, né? De repente, até se ter tempo a gente colocar alguma coisa de machine learning, alguma inteligência artificial ali para melhorar ainda mais ela, potencializar mais para a gente ver até onde consegue chegar, tá? Então, para hoje, a gente vai usar o nosso robô Stark, tá? Para quem tiver interesse aí, é codetrade.com.br/Stark. Lá vocês podem estar clicando nesse botão download aqui e fazer o download do robô, tá? Basta preencher o seu nome e e-mail aqui. Vai receber no seu e-mail, tá? O link para download e é totalmente gratuito para você testar, explorar. Você só vai precisar de uma licença quando realmente for rodar essa conta, né? Esse setup em conta real. E aí você consegue, através do link do Massuda, um descontinho especial, tá? Então vamos lá, né? Eu já estou aqui no meu MetaTrader 5, que é onde roda o robô, né? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre como instalar o robô também, no nosso site tem uma área lá, Academy, lá tem tudo que vocês precisam de artigos, né? De como instalar o MetaTrader, como instalar o robô,
tá? Até você chegar nesse ponto aqui onde você consegue já estar iniciando a automação da sua estratégia, tá bom? Então, eu estou aqui já com o RoboStar aqui instalado no meu MetaTrader 5, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer para automatizar uma estratégia, né, é definir qual ativo que nós vamos rodar, qual o time frame, né? Aqui a gente pode testar no M15 e no M5 também, que é o time frame ali, originalmente que o Massuda estava usando. Você define um capital mínimo aqui para iniciar o backtest, né, a criação das estratégias, e depois em si você começa a elaborar a sua estratégia, tá? Através dos parâmetros do robô. Antes da gente entrar nessa parte dos parâmetros, né, que são mais de 600 parâmetros que a gente tem aqui, eu queria falar para vocês que aqui no topo, tá, no primeiro parâmetro do robô, tem um link, que é o manual do robô, tá? Quando vocês acessarem esse link aqui, vocês vão cair nessa página aqui, tá? Na verdade, vocês vão cair aqui na home, que é o nosso Academy, né, que eu comentei anteriormente, e aqui a gente tem o manual do robô, tá? Aqui no manual do robô, vocês conseguem encontrar todos os artigos de todos os parâmetros do robô, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha, né? Eu estou rodando aqui os parâmetros, fiquei com dúvidas em relação a esse parâmetro aqui. Eu vou lá no manual, eu consigo encontrar, né, a informação de como que funciona esse parâmetro, tá? Tem a busca aqui também, você pode jogar a qualquer momento aqui, tá? Por exemplo, eu estou com dúvida nas variáveis, consigo vir aqui, encontrar todos os operadores, funções, variáveis, tudo que a gente tem disponível no Stark, né, os arrays aqui, para estar usando nas expressões, né, que o robô nosso ele trabalha com expressões lógicas, que nada mais é do que as fórmulas de Excel, tá? Fazendo uma comparação assim bem direta, né, aquelas fórmulas que você imputa normalmente numa célula, né, de Excel, basicamente os sinais, as expressões que você escreve dentro do robô, tá? Que é isso aqui, por exemplo, ó, é um sinal de um engolfo, tá? Isso aqui é um sinal de um cruzamento de duas médias, tá? Então, aqui tem todo o material para vocês entenderem, né, como chega na criação dessas expressões, e aí você, então, consegue explorar melhor aqui as variáveis e os parâmetros do robô, tá bom? Vamos começar, então, entendendo um pouquinho, né, por onde eu começo, né? São 600 parâmetros, por onde eu começo, tá? Eu fiz um slidezinho aqui, só para vocês entenderem, né? O que você tem que ter em mente para elaborar um setup? Primeiro você tem que saber o que fazer quando está zerado e depois você tem que saber o que fazer quando está posicionado, tá? Então, quando você está zerado, basicamente você tem que se preocupar em quando entrar e como entrar. Tá? Quando entrar, né? Quando comprar, né? Quando vender, tá? Esse é o seu sinal de entrada. E como entrar, né? Eu vou entrar no mercado, eu vou entrar com uma ordem limite, eu vou posicionar uma ordem stop no rompimento do candle, etc, tá? Depois de posicionado, né? Ou seja, depois de comprado ou vendido, você tem que se preocupar com 3 coisas, basicamente, tá? E isso a nível macro, né? Dentro dessas caixinhas tem diversas outras coisas, tá? Mas a nível macro, você tem que se preocupar em ações extras, né? Por exemplo, em ações extras, em novos sinais e gestão, tá? Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Em ações extras, o que você tem que se preocupar ali dentro? O fechamento dessa operação, né? Por exemplo, eu entrei no cruzamento de uma média, eu posicionei um take profit e um stop loss. Eu vou deixar o trade andar até pegar o take profit e stop loss, ou, de repente, eu quero configurar uma ação ali no meio para ele sair da operação, né? Se a média descruzar, eu quero sair. Isso seria uma ação extra. Tem que configurar essa ação extra para o robô entender que quando descruzar a média, eu quero sair da operação, tá? O que você mais pode fazer com ações extras? Você pode alterar um stop, você pode encerrar o dia, você pode cancelar ordens pendentes, tá? Então, aqui tem uma série de ações que você pode programar dentro do robô, tá? Tudo isso está disponível no Stark. E também você tem que se preocupar com ações em novos sinais. Por exemplo, eu estou comprado, e o robô deu um novo sinal de compra. O que eu faço? Eu ignoro, eu compro de novo, eu ajusto o meu stop, eu inverto a mão, né? Então você tem que se preocupar com isso também. Eu tô comprado e deu um sinal de venda, né? Pode acontecer. De repente você entrou num cruzamento de média, a média cruzou ao contrário. De repente você quer inverter a mão, ou você quer só fechar a operação, tá? Então isso também são ações que você tem que se preocupar, né? Enquanto posicionado. E depois, terceiro, né, mas não menos importante, na verdade, eu acho que é o mais importante de tudo, é a gestão do trade, né? Depois enquanto posicionado, o que o robô vai fazer, né? Se ele estiver andando a favor, se ele estiver andando contra, como que você vai proteger essa operação, quais são as metas, né? Quanto eu quero ganhar no dia, quantos trades positivos eu quero fazer no dia, quantos trades negativos eu aceito perder no dia, né? Então, tudo isso você consegue configurar ali dentro do grupo de gestão, tá? Então, para a gente começar a criar uma estratégia, né, a gente tem que começar por aqui. Enquanto eu estou zerado, né, eu tenho que me preocupar ali no sinal de entrada, que é nessa videoaula que a gente vai explorar essa estratégia de fecha fora, fecha dentro, né?
O Massuda usa um outro nome. Eu acabei esquecendo. Bate fora, bate dentro. Bate fora, bate dentro. O outro é muito feio, o outro é muito feio. Mas é o mais comum, eu acho, né, de ser usado, fecha fora, fecha dentro. Inclusive é assim que tá dentro do Stark ali, porque como é um sinal clássico, né, a gente até tem ele como pronto ali, né? Basta clicar e usar, tá? Não precisa nem escrever aquela expressão lógica lá, aquele sinal. Mas a gente vai chegar nesse ponto, tá? Então, legal. Entendido aqui o conceito geral, né, das caixinhas, vamos para o Stark, então, para a gente entender como que isso está dividido lá, tá? A gente tem aqui no Stark 16 grupos de parâmetros, tá? Deixa eu suprimir todos aqui para mostrar para vocês. Aqui dentro, então, nós vamos ver grupos que atendem todas aquelas caixinhas, né? Então, na parte de entradas, né? Eu vou usar basicamente aqui os preços de referência, né? Que são as variáveis. Por exemplo, se eu quero fazer uma estratégia de cruzamento de duas médias, obviamente eu preciso de duas médias, né? Então, eu tenho que definir esses preços de referência, né? A média móvel 1 e a média móvel 2, para conseguir programar o cruzamento delas. Então, isso a gente chama de preços de referência. Eu tenho que programar o sinal de entrada de compra e o sinal de entrada de venda, né? E são independentes. Você pode fazer, por exemplo, um setup que compra no cruzamento de médias e vende no rompimento da mínima do dia anterior. Sei lá, pode fazer, tá? Porque a compra é totalmente separada da venda. E aí você tem que entender também aquela parte de ações, né? O que fazer quando comprado, o que fazer quando vendido. Então a gente vai entrar aqui nessa parte de ações do Stark. Tá? Então, por exemplo, eu estou posicionado. Se chegar um sinal inverso, o que eu devo fazer? Devo fechar a operação? Virar a mão? Tal? Tem essas opções aqui. Se chegar um sinal no mesmo sentido da operação, também tem a lista de opções do que eu devo fazer. As ações extras, né? Eu posso programar uma ação extra, eu venho aqui, eu falo qual ação que ele vai tomar, né? Quando atender a minha ação extra. Quero fechar a operação, quero encerrar o dia, tá? Então, aqui são os padrões de comportamento do robô. Aí, dentro de preços de referência, né? Como eu já comentei, a gente vai alimentar o robô, né? Dando os preços de referência, os pontos que eu quero que ele faça a leitura do mercado para eu poder usar nas minhas expressões. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar aqui do candle, né? O HLC dele, a massa mínima, abertura, fechamento. Eu posso usar a máxima mínima dos últimos candles, Fibonacci, né? Retração, expansão. Tem algumas coisas aqui que eu nem vou conseguir explicar agora, que é, por exemplo, o autofibo, né? É uma coisa que foi idealizada dentro da Code. Tem um pouquinho de machine learning aqui já, né? Então, ele consegue entender qual que é o padrão de perna que o mercado faz para ele te projetar um limite provável, né? De fundo, um limite provável de topo, né? É um preço bem legal de se usar também em robô. Você pode plotar aqui e ver o robô desenhando isso na tela. Você pode usar esse preço para criar estratégia. Tá? E aí tem uma infinidade, né? Topos, fundos, médias, bandas, pivot point e todos os buffers de todos os indicadores que tem disponível no robô, tá? A parte de topo e fundo, acho que basicamente vale a pena eu mostrar uma coisinha para vocês, né? O robô, ele mapeia para você, né, o topo e o fundo, tá aqui no manual, como que ele faz, tá? Então, numa situação dessa daqui, por exemplo, né, onde o preço está aqui, ele está com uma microperna de alta aqui não confirmada, você tem um fundo aqui, né, não confirmado, que é um fundo FD0, e o topo não confirmado já, né, que é o TP0. E assim por diante ele vai, TP1, TP2, TP3. Então você consegue criar qualquer tipo de estratégia de price action, de análise gráfica, que tenha desenhos, né, tipo triângulos, bandeiras, oco invertido, tá? Tudo utilizando topos e fundos, porque o robô mapeia isso para você. Tá? Então, é bem legal essa parte aqui. Enfim, depois que a gente definiu aqui a parte de preços, né? Então, tem essa parte de neurônios, que eu vou explicar um pouquinho mais no final para vocês, não vou entrar nisso agora, que é mais avançado. Aí a gente entra aqui na parte dos sinais, né? Então, eu quero ensinar o meu robô a como ele deve se comportar para comprar, né? Qual que é o sinal que ele vai olhar para comprar. Então, eu tenho aqui uma lista de sinais prontos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser um robô de cruzamento de duas médias, basta eu clicar aqui que eu já tenho um robô de cruzamento de duas médias na compra, né? Se eu quiser que ele faça a venda também no cruzamento de duas médias, eu tenho que vir aqui e falar para ele que também é para vender no cruzamento de duas médias, tá? Mas se eu quero uma estratégia mais avançada, né? Baseada em topos e fundos, por exemplo, ou baseada em FIBO, qualquer coisa assim, eu consigo, então, vir aqui e falar para ele que eu quero um sinal customizado, e aqui nessas linhas, ó, eu escrevo a minha expressão, conforme tem lá os exemplos no manual, tá? Então, eu posso ir criando as minhas linhas aqui, os meus sinais, e concatenando eles, né? Então, por exemplo,
se o preço for menor do que a mínima do dia anterior, aí, obviamente, que a mínima do dia anterior tem que estar mapeada. Onde que ela vai estar mapeada? Lá nos R's, que são os preços de referência, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho que vir aqui e colocar aqui, ó, mínima do dia anterior, né? Por exemplo, ó, dia anterior, mínima. Tá? Então, agora o meu R1, ele aponta para a mínima do dia anterior. Então, eu conseguiria vir aqui no meu sinal de entrada e falar que quero que o preço seja menor do que R1. Né? Então, preço menor do que a mínima do dia anterior é sinal de compra. Tá? Então, isso aqui é um sinal customizado já. E eu posso ir concatenando. Eu vou colocando end aqui, vou colocando quantas partes da expressão eu quiser. Né? Eu vou juntando aqui até montar o meu sinal. Tá? Então, isso aqui seria um sinal customizado. Essa estratégia do Matsuda, especificamente, né, que é o fecha fora, fecha dentro, a gente tem pronto aqui, tá? A gente não precisa escrever ela tá aqui, ó, bandas, fecha fora, fecha dentro, tá? Essa daqui. Então, basta eu selecionar aqui, né? Como eu estava mexendo aqui no robô, eu vou fazer o seguinte, ó, antes de eu começar a criar a estratégia, eu vou clicar em pré-definidos, tá? Então, ele vai zerar tudo aqui nos parâmetros, dessa forma eu tenho certeza que não tem nenhum lixo aqui, né, porque eu estava clicando aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, aí ele zerou tudo, tá? Então, agora sim, eu vou aqui no meu sinal de compra, eu vou colocar aqui que eu quero fecha fora, fecha dentro, e no meu sinal de venda, eu também quero fecha fora, fecha dentro, tá? Então, eu venho aqui, fecha fora, fecha dentro. Pronto. Eu já tenho aqui um robô que vai operar, né, tanto compra quanto venda, esse sinal, né, do bate fora, bate dentro aí. Outra coisa importante, né, é já colocar mais ou menos aqui o seu alvo, né? Eu sei que alvo é algo muito subjetivo, depende da estratégia, muitas vezes tem que ser testado, né? Mas assim, você entendendo um ativo que você está utilizando, né? Então aqui no caso eu estou usando o índice, né? E no MetaTrader é o índice from N, a série contínua, para a gente poder estar rodando de forma direta, né? Sem considerar os ativos que vão vencendo ao longo do caminho, né? O índice ele vence a cada 2 meses. E o índice from N, ele agrupa todos os vencimentos, tá? Então, eu sei que o índice, ele anda ali, né, cada pernada, em média, 500 a 1.000 pontos. Então, eu posso já aqui deixar um padrão, mais ou menos, né? Porque se eu fizer um backtest, por exemplo, de dólar com 500 pontos, é muita coisa, né? Para índice, já tá ok, tá? Então, eu vou deixar aqui mais ou menos um take profit de 200 pontos e um alvo de 500. Depois a gente pode utilizar isso e ver, né, mais ou menos o que seria o ideal aqui para esse tipo de estratégia, tá? Outro ponto importante, né, é que como a gente está usando aqui o fecha fora, fecha dentro, ele aponta para um indicador chamado B1. Né? O que é o indicador B1? É uma banda, tá? Aqui no Stark nós temos 4 tipos de médias, né, que é M1, M2, M3, M4, e nós temos 2 tipos de banda, que é B1 e B2. Tá? Então, dentro da banda B1, eu tenho vários tipos. Tá? Então, aqui no caso, a gente vai utilizar o Bollinger mesmo, né, que é o que pede ali a estratégia, mas poderia ser Keltner, poderia ser Envelope, Dotion, Tirone, etc. Tá? Alguns tipos aqui são proprietários da Code, né? Vocês não vão ver no mercado, por exemplo, Fibo Channel, Smart Channel, bandas de VWAP, talvez vocês vejam, mas também é um indicador proprietário nosso, Hydral Channel também é nosso, tá? Então, são coisas assim que você só consegue utilizar dentro do Stark, tá? Legal. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Opa. Ali no Stop Loss estava explicando, você colocou fixo 200 pontos, né? Uhum. Eu poderia configurar meu Stop Loss, por exemplo, topos e fundos, né? O topo anterior, fundo anterior, né? Com certeza, com certeza. Poderia colocar também, tipo, por exemplo, meu Stop Loss abaixo da banda. Da banda, sim, né? Tipo, sim. da banda superior e inferior. Exatamente. Aí ele reconhece a banda superior e inferior ou só fala Stop Loss abaixo depois da banda? Funciona assim, ó. Aqui na base do preço, né, tem alguns prontos também, tá? Como tipo, mínima do dia anterior, mínima do candle, fechamento do dia anterior e tal. Só que se você não quiser nenhum desses aqui da lista, você pode colocar nesse modo aqui, ó, automático. Quando você coloca nesse modo automático, você vai informar para o Stark aqui, ó, no seu sinal de entrada mesmo, tá? Aqui embaixo, ó, ele tem aqui, ó, onde vai estar o preço para Stop Loss, tá? No modo automático. No modo automático, eu quero que o preço esteja no R2, por exemplo, tá? E aí você vai lá no R2 e você põe onde quiser, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso escolher dessa lista aqui onde eu quero que o meu stop esteja. Ou, não, eu não quero nenhum dessa lista aqui, eu quero que seja uma expressão que eu mesmo vou escrever, né? Então você pode escrever ela aqui no R11, por exemplo, tá? Sei lá, P mais 100
dividido por 2 mais M1. Você escreve aqui a sua expressão, e aqui onde eu coloquei R2, você colocaria, então, R11. Tá? Que aí ele vai pegar a sua expressão lá do R11. Tá? Isso aqui já é um preço de stop loss dinâmico, né? Onde você fala aqui a expressão, tá? Mas por enquanto, vamos deixar aqui mesmo fixo mesmo. com base no médio, só para a gente começar, depois a gente pode evoluir ele para algo mais elaborado, assim, caso a gente tenha tempo aqui. Legal. Então, como eu estava dizendo, né, a gente está na banda aqui. Como a gente está utilizando a banda B1, eu preciso, então, tá setando, né, as definições dessa banda B1. Ela vai ser, então, uma banda de Bollinger, de 20 períodos, com 2 desvios, né, Massuda? É isso mesmo, né? Isso, desvio 2. Tá, beleza. Então, temos aqui nosso indicador B1, tá? E esse Mas se quiser testar lá com período maior de 30 e poucos, se você usa, ela pode mudar também. Vamos otimizar, daqui a pouco a gente otimiza e vê como que ela, qual que seria o ideal, tá? Eu já mostro pro pessoal também como tá otimizando. Legal. Então, assim, definido o sinal de entrada e um alvo ali, né, mais ou menos assim, a gente consegue já fazer uma validação visual da estratégia, tá? Então, eu consigo vir aqui já, ligar esse modo visual aqui e pedir para ele fazer um backtest aqui para mim, tá? Então, o Stark vai carregar aqui, ó, eu consigo estar validando a minha estratégia, né? Ó, bateu fora, bateu dentro, ele fez a compra. Aparentemente está ok. Aqui novamente, né? Bateu fora, bateu dentro, fez a compra. Então, aparentemente na compra está ok. Vamos ver na venda. A venda também, né? Bateu fora, bateu dentro, fez a compra aqui. Tá? Então, eu consigo ir acompanhando aqui trade a trade, né? Para validar se a estratégia visualmente está ok. Estando visualmente ok, eu posso, então, fazer um teste não visual, né? Que é um teste direto, assim, para eu ver como que isso vai performar em um período, tá? Então, aqui no caso, eu estou testando desde 2021, né? Um pouco mais de um ano aqui. Então, ele já me dá aqui alguns dados, ó. É uma estratégia, né? Tá no começo ainda, mas ela já não ficou negativa, tá? Então, vamos evoluindo ela aqui para ver onde a gente chega. Então, o primeiro passo aqui agora, né? É validar esse indicador nosso, né? A gente colocou aqui 20 períodos, mas o próprio Massuda disse, pode ser um valor mais alto, né? Até porque a gente está num gráfico de 15 minutos também aqui, né? Então, para um gráfico de 15 minutos, vamos tentar aí descobrir o que é o ideal, né? Qual que seria a banda de Bollinger ideal para esse sinal aqui? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui no MetaTrader, em vez de eu fazer deixar a otimização desligada, né? Que é o backtest, eu posso ligar aqui o algoritmo completo para ele testar, né? Um range de parâmetros. E aí eu vou lá no meu parâmetro que eu quero testar. Então, por exemplo, aqui no caso, a banda, né? Vou encontrar aqui, tá aqui, ó, a banda. O que eu quero testar dela? Eu quero testar esse período aqui, tá? Aí eu vou colocar um valor inicial de teste. Então, por exemplo, 5 períodos. Eu vou de 2 em 2. Ou melhor, vou começar aqui em 6 para passar só pelos valores pares, tá? Eu vou de 2 em 2 até 60 períodos. Então, ele vai fazer testes aqui, ele vai fazer 28 testes, e ele vai me falar qual que é o período ideal da banda para essa estratégia no gráfico de 15 minutos. Tá? Isso aqui é um teste que demora aqui alguns segundos. Vou rodar ele aqui. Até se você quiser, a gente já pode fazer umas perguntas enquanto ele fica otimizando. Se você quiser, Marcos, por exemplo. Opa, show. Então, deixa eu dar uma conferida aqui. O que está ligado a mais aqui? Tem aqui um parâmetro ligado aqui, ó. 27, ó. Valor de distância top gain. Vou desligar ele. Então, aqui embaixo, ó, tem que dar somente os 28, que é a quantidade de testes que eu tô pedindo para testar, tá? Eu posso ligar múltiplos parâmetros juntos, né? Só que aí fica exponencial e é um pouco mais chato de testar, mais demorado, tá? Ô, Norton, você fez alguma pergunta? Isso, se você quiser, eu posso colocar, o pessoal fez uma pergunta aqui, até achei interessante a pergunta que ele acabou fazendo aqui, né? Se esse robô, né? Até a pergunta do Edvan ele fez, se dá para rodar no celular. Acho que o Marcos travou ali. Tá. Eu acho que
Quando eu coloco para otimizar aqui, dá uma travadinha, pessoal, mas eu estou vendo a pergunta aqui na tela. O robô, ele não pode ser rodado no celular, tá? Mas ele pode ser acompanhado pelo celular, tá? Porque o MetaTrader, ele tem a versão aplicativo, né? Então, o robô, ele vai ter que estar lá numa VPS, na nuvem, né? Para evitar problemas com internet, com energia. Então, ele estando rodando lá na nuvem, você consegue acompanhar pelo celular, consegue até fechar uma operação pelo celular, tá? Então, aqui, ó, terminado o teste, ele falou para a gente que o período ideal é 36 períodos. Olha que legal, tá vendo? Então, o período 20 que a gente estava utilizando, deixa eu ordenar por período aqui, ó. O período 20, ele estava dando para a gente R$620 só, nesse período aqui de 2 anos, né? 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Então, o período 20, R$620. Já o melhor período aqui, que foi o maior resultado, ó, 36, ele deu R$3.300. Ah, então já melhora bastante, né? Então, assim, a gente começa a criar a estratégia. Então, aqui, em vez de utilizar o período 20, eu vou utilizar o período 36. Tá? Poderia fazer a mesma coisa aqui para o desvio, tá? Testar aqui, por exemplo, começando aqui em 1 desvio, né? 0.2, por exemplo, até uns 4 desvios, mais ou menos. Vamos fazer esse teste rapidinho aqui. Deixa eu aproveitar que está otimizando aí. Isso que é legal da ferramenta, né? Você consegue fazer um range maior para fazer vários testes. Qual que é a média, né? Por exemplo, estou usando uma média móvel, um cruzamento, qual média é melhor, né? Se a média é 5, se a média é 7, se a média é 8. Né? Então, para várias estratégias, eu posso testar várias ferramentas ali para fazer um cenário, para ver qual que é a média, qual que é o desvio, qual que é, né, que fica melhor. Exatamente. Aí o indicador, a ferramenta, né? Exatamente, ó. E o desvio realmente é o 2 desvios, que é o ideal, tá? Então a gente mantém 2 aqui. Aí eu vou fazendo a mesma coisa, né? Para os stops, por exemplo, né? Eu chutei 200 aqui, mas será que 200 é o ideal mesmo, né? A gente pode otimizar ele também, otimizar o take profit, né? Vou fazer o take profit primeiro. Só para confirmar ali, o teu take profit lá, o teu stop gain, né? Você deixou fixo ele também ou para sair na média? Não, ele está fixo aqui, tá? Nesse primeiro exemplo está fixo, mas a gente já pode mudar ele se quiser, tá? Não, perfeito, não, pode testar assim mesmo, só para saber. Tá, a gente vai aqui, por exemplo, ó, testar o take profit de 200 pontos, 50 e 50 até 1.000 pontos, por exemplo. Vamos ver qual que é o take profit ideal para essa estratégia. Já vai falar. Essa pessoa até fica na dúvida, né? Mas a pessoa fica também na dúvida se qual que é o melhor período, qual que é o melhor. Tem uma vontade de ficar testando, otimizando também, né? Sim, sim. Isso é bem legal. Olha lá, então, o take profit ideal realmente é o 500, tá?